Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos. Mais uma live das quintas-feiras de manhã, 7 horas, para iniciarmos o dia com algumas reflexões sistêmicas. A cada semana nós trazemos um tema de interesse. O tema de hoje é sobre relacionamentos afetivos, o que leva uma relação afetiva, uma relação de casal, dar certo e que faz uma relação de casal fracassar, né? Quais são os desafios das relações, o que nós podemos fazer para ajudar uma relação afetiva a caminhar de uma maneira saudável, amorosa. Bem-vindas, bem-vindos, o pessoal está entrando. Se esse tema lhe interessa, faz sentido para você, compartilha, clica aqui no aviãozinho, aqui no cantinho direito e mande para alguns contatos seus. MFL Santana, Amatsui entrando, Trozinei, Saístes, Isabel Flores, Fernanda, Eliane, Nai Souza, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Vamos refletir, trazer nossas vivências, o que a visão sistêmica que embasa as constelações familiares tem a nos dizer sobre relações de casal. Bom dia Vanessa, bom dia Nai Souza, Jovi Lobo. Esse tema é um tema que é caro a todos, não é? Tudo que nós vemos em relação a filmes, músicas, novelas, romances, livros, tem sempre a ver com relação afetiva. Todos nós queremos ter uma relação de casal, seja uma relação hétero ou uma afetiva, não importa, todos nós queremos através de uma relação, buscar algumas coisas, né? O que provavelmente nós buscamos algo que nos falta, não porque nós queremos no outro preencher o nosso vazio, não é isso, mas nós queremos que através do outro nós tenhamos algo que não nos é próprio, né? Nesse sentido, não de buscar pela falta, mas de completar pelas virtudes, pelas características, né? No outro, nossa. Todos já tiveram relações afetivas que de alguma maneira tivemos muitas expectativas e elas por alguma razão não funcionaram, nos deixaram com algumas tristezas, enfim, com pensamentos, com sentimentos. Por que será que não deu certo? Muitas pessoas estão em relações e mantêm relações de casal porque por alguma finalidade que muitas vezes não sabe bem, não entende bem, não percebe, né? Às vezes se entra numa relação trazendo muitas expectativas e elas são frustradas. Então vamos conversar sobre tudo isso hoje. O pessoal dando aqui bom dia, tia Márcia, bom dia Nai, bom dia Vanessa. Aqui, Saistes, bom dia, meu nome é Maria Carmen, entrei com o link comercial. Maria Carmen, bem-vinda, bom dia. Maraísa Estética, Alcunha. Vocês me ouvem bem? A imagem está boa? Está tudo funcionando adequadamente aqui? Já compartilhou aqui no lado direito essa live para que outras pessoas possam participar, né? Vamos trazer então essa visão. Olha aqui, quando a gente tem aqui um casal, né? O que faz uma relação de casal dar certo? O que faz uma relação de casal não dar certo, apesar das expectativas, da vontade dos outros, né? O que pode acontecer em relação a isso? Bom, quando nós... O Vanessa está dizendo que o som está perfeito, a Alcunha também, Marisa também, o som está bom, então seguimos. Quando nós nascemos, né? Nós aprendemos o que é o amor, o que é o relacionamento, já desde que nós nascemos, né? Quando nós somos bebês, fomos gestados ali na barriga da nossa mãe, o que é que tem acontecido depois, se a nossa mãe teve ou não alguma questão, se a gente ficou com ela, com nosso pai, com a família, enfim. Ali nós iniciamos o aprendizado sobre relacionamentos afetivos, né? A primeira relação de amor que a gente teve foi com essa mulher, com a mãe, e depois, posteriormente também, percebendo e entrando a função do pai, né? Como é que foi nossa relação com eles? E mais, o que a gente percebeu
né? Quando a gente observou o que nós sentimos quando nós olhamos para esse casal, a primeira coisa que nós vimos de casal, a primeira relação que nós vimos de casal, quando fomos criados pelos nossos pais, foi observando como era a relação deles, como era a relação de casal dos seus pais, se você foi criada por eles ou se você foi criado por alguém, por outros, por um outro casal. Como é que foi isso para você? O que você percebeu? Era bom para eles se relacionarem? Era uma relação amorosa? Era uma relação de respeito? Ou tinha abuso, agressão? Né? Eu atendo sempre pessoas, eu sou médico, psicólogo, atendo diariamente pessoas com questões em relação a casal, porque trouxeram modelos que foram disfuncionais, modelos que não foram de amor saudável, e a gente tem essa questão na sistêmica. A visão da constelação familiar, ela nos coloca um ponto de vista, nós chamamos de visão sistêmica, olhando sistemicamente para essas relações, para a nossa vida, para as funções que a gente viveu. E claro que a relação que a gente participou, viu e testemunhou com nossos pais foi algo que foi o primeiro modelo de relação. Então muitas vezes nós vimos essa relação afetiva dos nossos pais e nós pensamos ou sentimos, talvez até numa fase, né, pré-pensamento, lá quando a gente era pequeno, antes dos 5 anos de idade, que a gente estava começando a observar, começando a perceber, nós olhamos para aquela relação com todas as suas dificuldades, sofrimentos, abusos, talvez falou assim, eu não quero esse tipo de relação para mim. Ou então, não, essa relação é boa, eu vou fazer igual. Ou então a gente pensou, vou fazer melhor do que os meus pais, e foi para a vida com essa ilusão, né, de querer fazer melhor. Não que a gente não deva querer, mas não através desse tipo de julgamento. E você teve um modelo de relação saudável? Você aprendeu a se relacionar observando uma relação saudável? E isso foi um modelo bom para você ou não? Sim ou não? Coloque aqui para a gente começar aí, pelo menos a interagir de uma maneira, né? O Instagram é bacana, mas muitas vezes falta interação, né? Todas as vezes que nós temos um tema aqui, então hoje nós estamos com esse tema de relacionamentos afetivos, na semana que vem, terça-feira a seguir, né? Com quem está ao vivo aqui, hoje é dia 1 de dezembro, então na semana que vem, na terça-feira, às 20 horas, nós fazemos um grupo de estudos, de discussões, que é um grupo mais amplo, 2 horas, 2 horas e meia. O próximo será terça, no dia 6 de dezembro, às 20 horas, e nós aprofundaremos esse tema dos relacionamentos afetivos, dos relacionamentos de casal. Bem-vinda, Luísa, Ana Maria Voz, bem-vinda. Ana, não tive um modelo, não teve um modelo saudável de relação de casal. Bom, todos nós, se nós acompanhamos, a Ana Maria também não tive, né? O que será que vai acontecer? Eu não tive um modelo saudável, será que eu vou replicar esse modelo que não foi saudável de casal, que foi disfuncional, né? Será que tem como nós curarmos em nós esse modelo disfuncional de casal que a gente vivenciou dos nossos pais, se foi um modelo de relação de abuso, um modelo de desamor? A Fernanda diz que sim, um modelo de relação saudável, então isso já traz algo, né, de positivo para você que não teve um modelo saudável de relação de casal ou de tudo, né? Então, de repente, a saúde na minha família não era saudável, a relação com o dinheiro não era saudável, os relacionamentos afetivos, familiares também, isso não determina nada, né? Isso, claro, traz um aprendizado, mas nós podemos ampliar o nosso aprendizado, nós podemos superar essas limitações e caminhar de alguma maneira por uma relação mais saudável através de escolhas, através de atitudes, né? Ah, Samanta entrando por aqui, Fernanda, esse modelo saudável. Marisa, meus pais tiveram um modelo lindo, ficaram casados até o falecimento de minha mãe. Pois é, todos os casais em algum momento vão se separar, não é isso? Mesmo os casais de uma relação super afetiva, super equilibrada, né, amorosa, saudável, em algum momento vão se separar, mesmo que seja, né, através da morte de um deles. Então, quando isso acontece também, né, muitas vezes um casal se ama com muito amor, e em algum momento, por alguma coisa, por alguma razão, eles se separam. Bom, começando com os conceitos de casal, né, algo que é muito importante, algo que é um dos fatores fundamentais para entender uma relação de casal, como ela tem que dar certo ou não, primeiro, casal
tem que ser equivalente, um casal, numa relação equivalente. Aqui a tia Márcia diz, meus pais eram e ainda são voltados um para o outro, olha, perfeito. Daqui tem um casal, né? O que é uma relação de casal? Ao contrário de uma relação de pais e filhos, olha aqui, por exemplo, né? Então aqui estão os pais dessa mulher. E aqui é uma relação de casal. Então eles não estão nesse nível aqui, né? Os pais estão acima, porque vieram antes, é uma lei sistêmica, a hierarquia. Os pais são maiores, vieram antes, os filhos são menores, vieram depois. Isso não significa melhor ou pior, pode mais ou pode menos, né? Quem é maior, inclusive, tem mais responsabilidade, porque vai ter que dar, inclusive, um modelo de relação para essa filha, para quando ela for se relacionar, ela tiver um parâmetro saudável. E no casal, bom dia, Patrícia chegando, no casal ambos são equivalentes. Um casal é um equivalente ao outro. Se você vem para uma relação e espera que o outro não... Para que você casou? É muito importante essa pergunta, para quê? Quando nós perguntamos para quê, qualquer coisa, nós estamos investigando função. Então, para que você casou? Então, se você perguntar para esse rapaz aqui, para que você casou com ela? Ah, eu casei porque numa relação eu quero ser cuidado, eu quero ser protegido, né? Eu quero sentir amor, carinho, eu quero que o outro me dê aquilo que me falta. Bom, então se você entra para uma relação assim, não é uma relação de equivalência, você está buscando no outro um vazio. Então ela vem numa função provavelmente de mãe, né? É a mãe que vai proteger, que vai dar carinho, que vai cuidar. Então não é uma relação de equivalência, um casal é equivalente. Não são iguais, né? Porque tem a função do homem, a função da mulher, estamos falando aqui de um casal heteroafetivo. Então aqui deveria ser equivalente. Não, mas um é maior que o outro, a expectativa de um. E para que você casou? Ah, eu casei porque eu sempre sonhei em cuidar de uma pessoa. Então, também entrou na função de mãe e esperando que o outro tenha a função de filho. Essa relação vai dar certo? Bom, ela pode até ficar assim para o resto da vida. Mas no sentido de casal, essa relação tem algumas questões, né? Pode ser que nessa função, se ambos não evoluírem, né, não tiverem expectativas diferentes ao longo do tempo, essa relação vai ficar ali, vai funcionar dessa maneira, né? Até quando tiver que ser. Se um dos dois falar, não, ele olhar e falar, não, realmente não é mais, agora eu não quero, com o tempo eu mudei, agora eu quero uma relação de igualdade, de equivalência, né? Então ele vai querer olhar para essa mulher agora não mais com a função de mãe. E de repente ela não quer, ou vice-versa. Ela fala assim, não quero mais uma relação com um homem que seja como um filho para mim. Eu quero uma relação de casal, né? Que tenha sexualidade saudável, que tenha troca, equivalência. Mas ele não mudou ainda. O que vai acontecer com uma relação quando aquele acordo inicial da relação não mais existe, né? Um dos dois mudou. Então aqui, ambos estavam nesse sentido aqui, né, nessa função, mas caminhando lado a lado desta maneira, tá? E aí, quando um dos dois muda, então de repente ela mudou um pouquinho para o lado, ela fez uma mudança para cá, o outro não mudou, o que acontece? A relação vai se afastando, vai se separando. Então as expectativas de uma relação, elas têm que ser conversadas antes dessa relação acontecer de fato, né? Então você olhar para o outro, o que você espera do outro, o que o outro espera de você, mas acontece que muitas vezes, na maioria talvez das vezes, essas expectativas elas são inconscientes, tá? Eu tive uma vez um paciente, um cliente veio constelar individualmente, um homem de 40 e poucos anos, ele era um homem muito, né, grande, forte, e ele veio chorando que nem uma criança, né, porque tinha se separado, a esposa pegou o filho deles e foi embora para o outro estado, para a casa da família dela. Bom, ali já se evidencia uma série de questões, né? E aí eu fui conversando com ele, antes da constelação a gente faz a investigação, faz uma avaliação, e ele assim, inconformado, muito revoltado. Eu dava tudo para ela, eu fazia tudo, ela nem pensava em algo assim, já imaginava, eu já estava lá fazendo. Então ele proporcionava, ele fazia, ele dava. Eu falei, tá, e ela, como é que era? O que ela dava para você? Não precisava me dar nada. Eu queria dar tudo, eu queria fornecer, dar tudo que ela esperava, todas as expectativas, e não precisava nada para mim. Então olha só, uma relação em que só um dá
e o outro somente recebe, fica uma relação muito desigual, muito desigual. Em algum momento essa relação desigual, aquele que recebe muito vai embora. Ele não consegue lidar com tudo isso, ele não pode retribuir, ele não pode fazer uma equivalência de troca, que é a terceira lei sistêmica, a terceira ordem do amor, é um equilíbrio nas relações. Como que se equilibra uma relação de casal? Quando um dá, o outro recebe, e ele se sente bem por receber, então ele precisa fazer na alma dele o movimento seguinte, que é equivaler, ter uma equivalência para isso. Então aqui, agora o outro dá, e aí esse recebe, né? Dá um pouquinho a mais. Então agora qual é o momento? Agora o momento é deste dar e o outro receber. Então a relação sempre vai crescendo. Uma relação de casal com equivalência, ninguém é melhor do que ninguém. Ambos são equivalentes e tem que dar e receber, dar e trocar. Então esse rapaz que não sabia receber, ele tinha desde o modelo da família dele, aquele modelo em que um dá e o outro recebe, ele tinha dificuldade em se abrir para receber. Ele achava que ele tinha que ser somente o provedor e dar tudo, e não se abria, inclusive emocionalmente. Essa relação ficou comprometida. E aí, em algum momento, ela foi embora e ele se sentiu traído. Ele se sentiu traído. Isso acontece demais nas relações, né? Por quê? Porque nós não temos clareza de qual é o modelo de relação que a gente vive. E se for um modelo disfuncional, a tendência dele é acontecer exatamente isso. Essa relação, em algum momento, vai dar errado. A Patrícia aqui, estou vindo aqui para dizer olá, brincadeira, para ter sexualidade, não somente o ato sexual em si, casamos para seccionar a família de origem. Então, a Patrícia está trazendo aqui uma visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica dos relacionamentos. Eliane, bom dia, chegando por aqui, Patrícia, bom dia, né? Então, a sexualidade é algo importantíssimo na relação de casal, é óbvio, né? Então, o que diferencia de uma relação de amigos de uma relação afetiva de casal? A sexualidade. O amor entre amigos é chamado o amor filia, philos com PH, que é amizade, né? Ele é um nível de relacionamento, né, em que você tem uma equivalência de troca também. Então, amigos também tem que ter equivalência de troca. Eu dou algo para um amigo meu, o meu amigo meu fica feliz e vai retribuir. Então, essa amizade também vai crescendo. Mas quando você está ali na juventude, na adolescência, no adulto jovem, dentro de um grupo de pessoas, você vai escolher alguém, né? Você tem um interesse, né? Afetivo, interesse sexual por uma pessoa, e vai escolher essa pessoa para ser o seu parceiro ou sua parceira. E aí a sexualidade entra na relação de casal, já é o amor chamado amor eros, o amor da sexualidade. Então, na sexualidade, o casal também vai se completar um ao outro, né? Eles vão, através da sexualidade, fortalecer o vínculo entre eles. Então, qual é a função da sexualidade? É importante também a gente olhar para isso, porque não há como um casal ser um casal que vive plenamente o relacionamento saudável sem ter uma sexualidade saudável, né? Porque a sexualidade é, dentro da visão sistêmica, claro, não é somente o sexo, o ato sexual, né? O ato sexual você pode ter com outras pessoas, enfim, depende do relacionamento que você vive, mas é importante saber que sexualidade gera vínculo. Se você vivencia a sua sexualidade com muitas pessoas, você vai criar pequenos vínculos, né, porque é uma troca de energia, uma abertura da intimidade, então você gera um tipo de vínculo. Quando você tem um casal e vivenciam a sexualidade de uma maneira saudável, dando e recebendo, esse casal se fortalece através da sexualidade, o seu vínculo aumenta. Então, primeira coisa, a sexualidade vincula um casal. Segundo, a sexualidade é uma energia de vida também, ela nos impulsiona para a vida. Libido não tem a ver somente com sexo, né? É uma energia que nos leva para frente, leva para a vida, unindo o casal. E a terceira, a que a Patrícia falou, independente da ordem, primeira, segunda ou terceira, a sexualidade vinculando esse casal, fortalecendo esse modelo, essa nova família, nos separa da relação infantil com a nossa família de origem. Então agora, meus pais estão aqui atrás, né? Então aqui, vamos dizer, estão os pais dela, aqui teriam os pais dele, né? Eles também são um casal, também vincularam e formaram a sua família. Então não mais a necessidade de se ficar grudado, se agora eu sou adulto, eu tenho a minha nova família, a minha família atual, e essa família atual chegou depois, né? Ela chegou depois da família de origem,
mas ela trouxe as características dessa relação e criou um novo modelo. Então agora, o que é a prioridade? Sempre quem chegou depois é a prioridade. Então tem a família de origem, tem a família atual, e essa família atual, se gerar e quando gerar um filho, a prioridade é o filho que chegou depois, né? Então quem chegou antes é maior, precisa dar energia, precisa dar força, precisa dar o modelo para quem chegou depois. Então aqui, esse casal agora, a prioridade é cuidar deste filho e não cuidar da família de origem. E aí a gente leva muitas vezes culpas, muitas vezes tivemos um modelo em que a função que nós entramos nessa família era cuidar dos pais, e aí fica um conflito, né? Eu cuido dos meus filhos, da minha família, do meu casamento, ou eu fico grudado na minha família de origem e vou cuidar dos meus pais, porque agora eles estão dependentes, eles estão fracos, eles precisam, eles querem que eu esteja lá, né? A prioridade é a família de origem. Claro, a gente não vai abrir mão de ajudar, a prioridade é a família atual, nós não vamos abrir mão de cuidar da família de origem quando isso for necessário, quando nossos pais não souberam envelhecer saudavelmente, ou quando continuaram dependentes, muitas vezes nós precisamos cuidar, ajudar na função de filhos, mas sempre lembrando que a prioridade, quem precisa mais é quem chegou depois. Faz sentido isso para você? Dentro da visão sistêmica, você acha que isso faz sentido, sim ou não? Você percebe isso como algo possível, como algo necessário? Coloca aí nos comentários sim ou não, para a gente poder aprofundar mais a questão dos relacionamentos. Faz sentido você precisar priorizar a família atual e deixar a família de origem, né, no lugar dela, com gratidão, com agradecimento, né, honrando essa família de origem, mas dar todo o seu cuidado para a família atual, né? Sim, faz sentido, Marina, sim, muito sentido. Nai Souza, Ana Estética também faz sentido, porém a gente observa muitas vezes as famílias com muita dificuldade, com muitos problemas. Por quê? Porque tem que abrir mão do cuidado, às vezes com seus filhos, com seu companheiro ou companheira, para resolver problemas e questões de trás da família, que quando eu falo de trás, é do passado. A família de origem é o passado, a família atual é o presente caminhando para o futuro. Então isso é a vida é como um rio, ela vem lá de trás da nascente, ela vai indo até desembocar no mar, e a gente não tem como ir, o rio não corre para trás, o rio tem que correr para frente, né? Então dar atenção à família de origem, mas priorizar a família atual, dar atenção, mas priorizar. Sim, eu percebo isso, Sasha, mas na prática eu não vivo isso, eu cuido dos meus pais. Pois é, se você, muitas vezes essa questão é tão presente no mundo atual, né? A gente precisar cuidar dos pais. E olha só que interessante, quando eu falo assim, agora eu preciso cuidar dos meus pais, eu estou na posição de pai deles, de pai dos meus pais, né? Então muitas vezes isso aconteceu, isso acontece, e a gente precisa fazer isso, porém isso deve ser feito quando necessário, quando nossos pais não souberam envelhecer, que a gente olhe para isso, que a gente dê esse cuidado, esse amor aos pais, mas na função de filho, não infantilize os pais, não se coloque na posição maior do que eles, né? E nós, enquanto pais, devemos ter como um projeto de vida, né? Envelhecer bem, envelhecer com autonomia, com independência, até o máximo possível, para não sobrecarregar os nossos filhos e a família deles, né? Nós não precisamos, não devemos querer depender dos filhos, embora muitos filhos já venham com essa função. Esse filho vai cuidar da gente, esse filho vai cuidar de mim, né? Então isso muitas vezes acontece. A Cláudia dizendo sim, dá atenção sempre e priorizar a família atual, faz sentido, todo mundo dizendo que faz sentido. Então uma das questões de dificuldade com as relações afetivas é essa, tá? Muitas vezes a dificuldade é que nós precisamos dividir, me tormenta muito essa função, não quero viver isso. Então, olha, muitas vezes é uma situação que não tem como você não viver, né? Porque os seus pais, de alguma maneira, se infantilizaram no envelhecimento. Quando a gente envelhece, vai ficando frágil e não cuida de se manter independente, autônomo, financeiramente, afetivamente. Muitas vezes nós temos a expectativa, ao envelhecer, que nós seremos cuidados, talvez até porque quando nós éramos pequenos não nos sentimos cuidados pela mãe, pelo pai,
não culpando ninguém aqui, mas essa carência, esse trauma infantil que ficou muitas vezes, quando ele não é visto, quando ele não é tornado consciente, quando nós mantemos essa carência, buscamos isso muitas vezes no companheiro e, em último momento, nós buscamos nos filhos, e esses filhos se sentem, por vezes, obrigados a cumprir essa função que nós, por alguma razão, não conseguimos dar para nós mesmos, né? Quando envelhecer de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, de uma maneira em que nos mantemos independentes e autônomos, né? Então isso é algo também que muitas vezes traz para as relações uma dificuldade, porque eu preciso dividir a minha energia, a minha atenção, né? Cuidando dos pais, olhando para o passado. Isso não deveria ser algo que acontece desta maneira. Vou trazer aqui uma leitura, um trecho do livro A Própria Felicidade, que é da Sophie Hellinger. Sophie Hellinger é a segunda esposa de Bert Hellinger, Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, e eu trago um texto dela para dizer que assim, o Hellinger também teve um segundo casamento, também teve uma relação primeira que funcionou, que deu certo até quando não deu mais, né? Então a gente vai dizer que todas as relações que nós tivemos deram certo, até o momento em que não deram mais certo, tá? Então se nós entramos num relacionamento afetivo, foi para aprender, foi para ensinar, foi para trocar, e por vezes trazendo as nossas disfunções, as nossas dificuldades, os nossos modelos de relação dos nossos pais, da família de origem, né, disfuncionais, nós acabamos tendo uma relação que até um certo momento teve o seu papel. Quando nós vamos crescendo emocionalmente, quando nós vamos evoluindo e queremos buscar ter mais consciência, muitas vezes aquele mundo que a gente vive, aquela relação afetiva, aquele tipo de trabalho, né, aquela troca que a gente tem com o mundo não tem mais sentido, não faz mais sentido, e às vezes a relação precisa ser trocada. Ela vai também até o momento onde foi possível dar certo a relação, né? Então a Sophie Hellinger, segunda esposa do Hellinger, né, quando nós nos separamos, inclusive, tem uma maneira saudável de fazer uma separação, a gente fala separação com amor, e o Hellinger dizia, para separar precisa mais amor do que para casar, e é preciso olhar para isso, ter uma separação com amor, ou se ela não foi feita assim, em algum momento nós precisamos olhar para isso e dar um lugar para essa relação anterior, né? Porque muitas vezes as pessoas se separam com dor, com dificuldade, um divórcio litigioso em que envolve os filhos e os pais acabam abusando desses filhos, né? Tendo uma alienação, criando uma alienação parental com esses filhos que vão sofrer também. Então isso é o pior dos mundos quando a gente fala do modelo familiar. Um dia eu estava atendendo no pronto-socorro como médico clínico, né? E atendendo uma mocinha de 16 anos com uma síndrome gripal, e veio o pai e a mãe. Quando vem os dois juntos, o pai e a mãe, eu já sei que tem algum problema ali, né? Porque geralmente vem de menor, vem um dos dois acompanhantes, às vezes um avô, enfim, mas estava ali o pai e a mãe, e aí começaram a se acusar. Eles começaram a falar, é porque ela não está comendo direito, por isso que ela está com a imunidade baixa, imagina, na minha casa tem... Bom, eu já vi, né? E começaram a gritar e se ofender no meio da consulta. Olha que absurdo isso. E a menina olhando assim com os olhos arregalados, né? Ali sentindo vergonha, provavelmente, né? Sofrendo por conta disso. E eu precisei ser bem enérgico. Falar, olha, vocês vão parar com isso agora. Olha aqui, né? Sua filha aqui na presença de vocês. Isso não é o momento de vocês aqui querendo lavar, né, a roupa suja da relação de vocês. Isso aí vocês vão ver em um outro momento. Já percebendo que essa relação era uma relação de muito sofrimento, duas crianças sofrendo e essa filha no meio ali, né? Eles buscando o equilíbrio numa filha menor de idade. Então é uma situação difícil, uma situação triste, um modelo de relacionamento para essa jovem que ela leva para a vida dela. Então ou ela vai repetir um modelo assim, ou ela dentro dela vai falar assim, eu nunca quero ter um modelo de relação como que os meus pais têm, né? Então você percebe que para separar também precisa ter um respeito, tá? Um respeito pela relação que foi primeiro, né? Se você, inclusive, se você tem um filho, se você ama esse filho, né? Então esse casal aqui, vamos dizer, que está se separando, tá? Então eles estão se separando, né? Mas o casal vai se separar, o homem e a mulher. Pai e mãe nunca vão se separar. Não há como separar um pai e mãe, porque eles já estão unidos dentro do filho. Então nós
somos a prova que os pais não se separam. Ah, mas é que o meu pai e minha mãe se separaram. Não, o casal se separou. Tá? Dentro desse filho aqui, no próprio DNA desse filho, metade da hélice é do pai e metade é da mãe. Metade é de um sistema familiar, metade é do outro. Então esse filho aqui faz parte dessa comunidade de destino e os pais nunca vão se separar. Se eles forem saudáveis, se eles forem maduros e adultos, souberam se separar bem, eles sempre vão estar como um modelo saudável, mesmo tendo se separado para esse filho. Então isso é muito importante, a gente ter essa visão também. Pais não se separam, casal se separa, e é preciso que se separe com amor, com respeito. Não é o falecido, a falecida, né? Porque, olha, tem um outro fator, né? Então, muitas vezes, quando um casal se separa com dor, com dificuldade, com sofrimento, com agressividade, com abuso, né? Não respeita, muitas vezes, um filho de uma nova relação vai se identificar com o parceiro ou com a parceira anterior. Na sistêmica a gente vê isso muito nas relações. Você não tem somente padrões por uma relação de vínculo, uma relação sanguínea. Vamos dizer que um casal se separou, um homem se separou sem respeito pela ex-companheira. Se ele casar novamente e tiver uma filha, muitas vezes essa filha vai se identificar com a ex-companheira de uma maneira inconsciente. Você fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, Roberto. Sim, mas isso a visão sistêmica nos mostra. Quem participa de constelação, quem estuda isso, vê frequentemente isso acontecer, né? Porque tudo que foi excluído precisa ser incluído, inclusive um ex-parceiro. O que significa incluir? Significa dar um lugar, simplesmente isso. Eu não estou mais casado com aquela pessoa, mas aquela pessoa está no meu coração. Teve a sua função de relação, teve um momento daquilo acontecer, teve um momento daquilo terminar, com amor, com respeito. Eu olho para essa pessoa e agradeço, inclusive porque hoje nós temos filhos, tivemos filhos dessa primeira relação. Quando eu olho para esse filho, eu preciso ver nesse filho 50% do parceiro ou da parceira anterior. Esse filho não é só meu, não, o filho é meu, casei, agora você pode ir embora que eu já tive o que eu queria de você. Isso acontece em muitas relações, né? Principalmente no lado feminino, das mulheres, também pode acontecer com os homens, mas as mulheres casam para ter um filho e depois não querem mais estar casadas e ficam com esse filho. Enfim, é uma confusão nessa relação, né? Porque o homem que vai embora, ou ele é colocado para fora, ele não tem uma função ali, então não tem culpa de ninguém, ambos são responsáveis por essa relação, porque uma relação não acontece por acaso, as pessoas se encontram por uma sintonia, por uma afinidade, por uma necessidade de função. Se uma relação começou disfuncionalmente, sem que se percebesse, com essa finalidade ou com outra finalidade, o parceiro certo vai ser achado. Eu não vou falar, não, eu quero uma relação saudável, eu quero uma relação perfeita, com amor em ordem, e eu estou ainda cheio de conflitos e traumas. Eu vou encontrar uma pessoa que vem com os seus traumas numa relação de espelho, numa relação de complementaridade daquilo que me falta e daquilo que eu tenho de disfuncional ou de funcional. Então eu vou encontrar o parceiro ou a parceira certa para as funções que eu necessito naquela relação, para ser meu pai, minha mãe, meu companheiro, meu cúmplice, meu adversário. Faz sentido isso para você? Faz sentido que nós encontramos aquela relação que nós precisamos ter e que vai complementar aquilo que nos falta? Faz sentido para você? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Não faz sentido ou não faz? As relações, você imagina que uma relação acontece por acaso, que não tem nada a ver, coloca não. Se você acha que sim, coloque sim. A Cláudia falando aqui, se os pais não fizeram suas funções, nós como filhos podemos cumprir devemos cumprir a nossa função. Samantha, eu não diria trocada, mas sim rompida. Essa frase, Bert, separar com amor, fez total diferença nos meus relacionamentos. Isso, Ângela. E aí, para você, faz sentido ou não? Muito sentido. Vanessa, sim. Geni. Ângela, anestética, faz sentido. Ângela, cada live é uma aula. Obrigado, Ângela. Estamos aqui trazendo aquilo que a gente acredita, né? A Ana Maria, faz total sentido. A Marina Sebe, faz sentido, sim. O pessoal aqui do curso, na outra semana que vem já temos curso, hein? Módulo de constelação individual com bonecos. O pessoal da curso está totalmente aqui presente. Então é importante, primeiro, a gente ter essa noção. Por quê? Porque nós vamos escolher uma relação
para aquilo que nós necessitamos e podemos viver, né? Eu não vou encontrar uma pessoa perfeita, bem resolvida, se eu trago todos os meus traumas inconscientemente para a relação. Se eu quero uma relação saudável, primeiro eu preciso ser saudável, minimamente saudável, para viver uma relação saudável, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu vim para uma relação, para outra, eu já tive 3, 5 relações, eu fui traída em todas, ou então, nossa, deu errado em todas as relações. O que isso significa, né? A pessoa vem se vitimizando, as pessoas traem, o ser humano não é confiável, você vê, eu fui para uma relação, 2, 3 e fui traída em todas. Bom, quando nós olhamos para o nosso cliente, nós precisamos olhar para ele constelando, consultando como um adulto. Eu sempre vou olhar para os meus clientes como adulto, né? Então eu preciso trazer o que para esse cliente? A consciência. A consciência. Então eu pergunto normalmente para essa pessoa que vem naquela postura infantil de vítima, sofrendo porque foi traída. Claro que ser traído é uma dor imensa, óbvio que é. Quem já foi traído, quem não foi traído aqui? Todos nós já fomos traídos de alguma maneira numa relação afetiva, numa relação de amizade, numa relação familiar. Nós nos sentimos traídos, né? O que é traição? É sentir que o outro não cumpriu a expectativa que eu tinha dele ou dela, né? Mas aí, quando você vem nessa relação com essa moça, por exemplo, eu vou perguntar assim, bom, você teve 5 relações em que você foi traída, é triste, difícil isso, né? É muito difícil, eu tô sofrendo, eu não confio mais nos homens, eu não confio mais nas mulheres. Eu pergunto assim, quem era a pessoa que estava em todas essas relações em que você foi traída? Primeira pergunta parece que não faz sentido, a pessoa ela para e fica assim, como assim? Eu falei, bom, quem estava em todas as relações? Você se relacionou com o 1, com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5, foi traído em todas. Quem era a única pessoa que estava nessas relações todas aí? Quando a pergunta cai assim, faz sentido, ela entende o que eu estou perguntando, ela fala assim, nossa, era eu, né? Eu estava em todas essas relações. Pois é, e você acha que você não tem nada a ver com isso? Nós não estamos culpando quem foi traído, nós não estamos inocentando quem traiu. Mas para o conceito adulto de relacionamento, nós estamos olhando assim, olha, você tem 50% de responsabilidade nessa relação e o outro também. Então, numa relação de traição, não tem o vilão e a vítima. Tem o polo ativo que traiu e o polo passivo que foi traído, né? Ambos viveram traição. Não importa se você está no polo ativo ou passivo, se você vive esse tipo de relação, você também tem responsabilidade, olhando para os dois como adulto. Não estou inocentando ou culpando, também não estou culpando ninguém. Não é que é culpado, é uma relação que levou a esse tipo de desfecho, de traição. Por quê? Porque existia ali algo, uma relação em que a traição é uma relação em que tem sempre um terceiro elemento, tá? O terceiro elemento na nossa vida aconteceu no primeiro momento quando nós nascemos. Depois de algum tempo que nós entramos na fase genital, terceira fase de desenvolvimento, se eu era um menino, né, a relação com a mãe tinha muita importância, se eu era uma menina, com o pai. E quando isso não foi bem vivenciado nessa família de origem, eu entro como um terceiro elemento e me sinto traído, porque o meu pai não ficou comigo, preferiu minha mãe não ficou comigo, preferiu meu pai. Aí que começam as dinâmicas triangulares de traição. Não tem como eu aprofundar isso aqui, mas só para trazer um conceito que muitas vezes viver esse tipo de relação é porque existem traumas vivenciados, repetidos inconscientemente hoje, que vem da minha relação lá na infância com os pais. Não estou culpando os pais. A gente, como adulto, na visão sistêmica, não culpa. Você é culpado, porque se um é culpado, o outro é vítima, precisa de um salvador. Isso chama triângulo dramático de Karpman. Isso é uma relação infantil. Nós olhamos assim, qual a minha responsabilidade e o que eu preciso fazer para superar essa limitação e essa dificuldade. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Deixa eu ver aqui alguns comentários antes de ler o trecho que eu vou ler. Olha, faz sentido, Cris. Na separação, os dois precisam se respeitar para não romper a comunicação, para não ferir a criança, sim. A Samantha, eu creio que... Deixa eu ver onde está o comentário aqui. Foge aqui. Os comentários vão fugindo. Deixa eu ver aqui. Para baixo, comentário. Pessoal dizendo que sim, faz sentido. Se dá total sentido. Fugiu o comentário da Samantha aqui. Daqui a pouco eu acho. Difícil, né? Esse negócio do Instagram, você ficar rolando a tela para cima, dá uma complicaçãozinha, tá? Deixa eu achar aqui. O pessoal dizendo que sim, faz sentido.
Separar com amor fez diferença nos relacionamentos, ótimo, faz sentido. Eu tenho que descer mais aqui, tá? O Leozinho, opa, Léo entrou por aí, bem-vindo. A Amanda está buscando a cura. Não acredito que precisamos estar necessariamente curados para encontrarmos relacionamentos saudáveis, mas dispostos. Claro, curados 100%, nunca. Não estaremos curados. Nós temos as nossas dificuldades, nós precisamos buscar ser cada vez mais saudáveis. Não, agora eu estou pronto, perfeito. Agora eu posso encontrar o príncipe e a princesa encantada. Gente, isso é ilusão, né? Eu creio que quando estamos dispostos a nos curar, encontramos pessoas no nosso caminho para ajudar a nossa evolução. Perfeito, Samantha, é exatamente isso. Exatamente isso. Nós estamos num caminho de curar a nós mesmos, as nossas dores, nossos traumas, e assim, sendo um pouco mais saudáveis, nós vamos poder ou melhorar a nossa relação, que ela se torne mais saudável, ou encontrar uma relação um pouco mais saudável, não é isso? Então, lendo aqui, eu estava falando aqui da Sophie Hellinger, segunda esposa de Hellinger, que junto com ele desenvolveu as constelações familiares, numa fase já mais madura da vida dele, depois dos 70, 80 anos, Hellinger morreu com 93. Hoje em dia a Sophie Hellinger leva adiante o trabalho dele, do Hellinger, né? E ele tem esse livro dela, A Própria Felicidade, esse é o volume 1, onde ela fala de homem e mulher, a vida plena, a relação do casal. Vou trazer aqui alguns trechos para vocês, já para ir nos encaminhando para o final, passa muito rápido. A unidade de homem e mulher, tá? Então assim, ninguém é obrigado a aceitar, ouça com abertura, né? Tudo aquilo que a gente tem como um conceito novo, eu pelo menos faço assim, né? Pode ser que depois eu acho que não faz sentido para mim, ok, eu largo, não preciso seguir com aquilo, mas é importante a gente ter uma abertura, né, para que seja possível, quem sabe, um novo conhecimento, uma nova possibilidade que vai ampliar o meu repertório de conhecimento, de aprendizado, né? Então vamos lá, unidade de homem e mulher. Por que o homem procura, uma mulher e a mulher procuram um homem? Porque são incompletos, apesar de cada um constituir uma unidade em si. É aquilo que eu estava falando. Eu não vou buscar para completar um vazio, mas sim completar uma função que eu não tenho. O que resta de um homem sem mulher, de uma mulher sem um homem? A palavra homem só faz sentido quando a mulher também é contemplada e vice-versa. Ah, mas isso é desprezar... Não, gente, olha só, nós estamos falando de polaridade. Eu só posso falar homem se existe mulher. Por quê? Porque são polaridades. Eu só posso falar claro se existe escuro. Eu só posso falar frio se eu entender calor. Porque ambos existem e são complementos. Não é um melhor que o outro. São complementos, são polaridades. Yin e Yang. A primeira coisa que o universo manifestou foi a polaridade. O um criou o dois. Né? A energia criadora criou o dois. As polaridades. Né? Do 2 nasceu o 3, isso está no Tao. O Tao Te Ching tem ensinamento de milhares de anos atrás. Da energia criadora, chame você como quiser, Deus, Criador. Do 1 nasceu o 2, quando o universo se manifestou, a polaridade Yin e Yang. Né? Daí vem o masculino e feminino, mãe e pai, homem e mulher. O 2 gerou o 3, a continuidade, e daí as 10 mil coisas. Tá? Então é assim que a gente vê. Então o homem completo... olha só, um homem completo sempre busca uma mulher que seja plenamente mulher. Quando um homem e uma mulher se unem em uma relação, eles reconhecem no outro aquela parte de si que os torna inteiros. Né? Para tanto, é preciso que cada um reconheça o outro como realmente é, só eles se tornarão um só, num plano superior e felizes. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, se eu estou razoavelmente saudável, razoavelmente completo, eu vou procurar uma pessoa que também seja assim. Se eu venho carente, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu vou buscar alguém que tem uma função de cuidar, uma função de mãe, por exemplo. E aí a relação não será uma relação de casal, será uma relação de casal, porém no modelo inconsciente, mãe e filho. Entende isso? Faz sentido isso? Aqui, que caminho eu devo buscar para começar a desapegar do marido e se sentir capaz, deixar essa carência afetiva de lado? Não é desapegar e não é apegar, é procurar ter uma relação saudável de casal. Né? Uma relação saudável de casal significa assim, cada um cumprindo a sua função de maneira saudável, complementando, trocando, dando e recebendo. Né? E outra coisa que ela fala aqui é que cada um reconheça o outro como é. Eu olhar para o outro como ele realmente é. Eu olhar para ela ou para ele, meu parceiro, minha parceira, como são. Amor é concordância mútua, apesar das diferenças.
através dessa concordância que passa da cabeça para o movimento da alma. Então não adianta somente eu entender, eu preciso fazer. Os dois entram em sintonia no amor um pelo outro. Quando o outro entra na minha sintonia, eu o internalizo assim como ele é, inclusive com suas diferenças, e isso me enriquece. Com o novo que eu integro, que se torna parte de mim, eu cresço. De acordo com isso, cresce também a relação. Isso é fundamental. Eu não posso casar com o igual. Eu vou casar com o modelo igual dos meus pais. Eu vou casar com uma pessoa que seja igual àquilo que eu espero. A diferença enriquece. Se fosse para casar com igual, a gente casava com primo, com irmão e seguia assim dentro da própria família, porque a nossa família é o igual. A família, as outras famílias, as outras pessoas são o diferente. E para você evoluir, você precisa entrar em contato com o diferente. Então, um homem vem de um modelo, de um sistema que traz as suas dinâmicas saudáveis, as suas dinâmicas doentias. E a mulher também vem de um modelo de família que traz as suas dinâmicas saudáveis e outras que são doentias. E o que esse casal vai fazer? Primeira oportunidade, gerando uma comunidade de destino, se unindo, eles vão combinar o seguinte: vamos ficar com o melhor do nosso sistema. Tudo que for saudável dos meus pais, da minha família, eu tomo. O que não for saudável, eu posso deixar com eles, é deles, não tem problema algum. Eu aceito tudo, mas eu levo adiante o que for saudável. E o outro parceiro, parceira também, leva o que for saudável. Assim, ambos constroem um modelo um pouco mais funcional de família, um pouco mais saudável, e levam isso para quem? Para o futuro. Levam isso para os filhos. Quando essa criança crescer e for se unir com alguém, ela também vai fazer o mesmo movimento. Eu cresci, eu trago dos meus pais, eu aceito meus pais como são, agradeço, tomo a vida deles plenamente, né? Me sinto feliz nessa família, e tudo que for saudável eu levo adiante. O que não for, eu deixo com meus pais sem problema. Isso é deles, eu não preciso repetir o disfuncional da minha família de origem. Eu levo à frente todo o saudável, vou encontrar um parceiro, uma parceira, e nós vamos pegar o melhor da nossa família. E aí vamos fazer um pouquinho mais saudável do que eles fizeram. E vamos levar isso aonde? Adiante para os nossos filhos. Então, percebe que assim é o movimento saudável, né? É o movimento de buscar, crescer, tomar o saudável, fazer diferente para frente. E muitas vezes as pessoas falam assim: não, a minha família é certa, só a minha sabe fazer. Não, a minha que sabe fazer. A sua é isso, seu pai é aquilo, seu pai é bêbado, sua mãe é não sei o quê. Não, é a sua família que é ruim. E aí nós ficamos presos e fechados no modelo da nossa família e não evoluímos. Queremos impor ao outro, aceitar o nosso modelo de ser, o nosso modelo de família. O outro quer fazer a mesma coisa. E aí, isso significa assim: eu não aceito o outro como ele é. Porque quando eu olho para o meu parceiro ou para a minha parceira, o que eu vejo? Eu vejo a família dela. Nós não casamos somente com uma pessoa, nós casamos com todo um sistema familiar dessa pessoa também. E ela também casa com o nosso. Ah, então tem que ficar grudado na família? Não, não ficar grudado. É o que eu falei desde o começo, né? Você vai se separar com o amor da sua família de origem, da relação infantil com a família de origem. A relação infantil é assim: minha família é perfeita, eu olho para os meus pais, são seres maravilhosos, está tudo certo na minha família, são perfeitos, apesar de todas as dificuldades. Então eu tenho que levar esse modelo adiante. Isso não é saudável. Eu vou olhar para o meu parceiro e reconhecer: você tem um pai e uma mãe, e você tem toda uma família e um modelo que veio junto com essa família. E eu também tenho, e ela vai perceber isso em mim. E nós vamos tomar o melhor, o mais saudável de cada sistema, reconhecer e aceitar quem é essa família do outro. O outro vai aceitar a nossa família. Aceitar significa simplesmente aceitar as pessoas como são, assim como nós temos que aceitar nossos pais. Tomar e aceitar os nossos pais do jeito que são para poder estar inteiro numa relação, tomar a vida plenamente, ser uma pessoa completa e encontrar uma pessoa que também seja completa, não perfeita, não maravilhosa, perfeita, sem problema algum, não, simplesmente um ser humano, uma pessoa, e ambos buscando aqui, trazendo tudo que vem, nosso passado, o passado do outro, colocando uma distância, como falou aqui, saudável, né? Uma distância saudável da família de origem, não mais uma relação infantilizada. Hoje nós podemos ser um casal mais saudável, levar essa energia saudável, esse modelo mais funcional adiante, ir amadurecendo na relação, crescendo. Ah, não dá certo esse casamento, vamos embora, separa.
Vamos casar de novo, vamos casar com outra pessoa. Ok, agora vai ser a pessoa certa, perfeita. Gente, não vai funcionar. Não é assim trocando de pessoas, porque as pessoas vão vir com a função que vai complementar as minhas virtudes ou as minhas carências. Não adianta eu trocar de casamento esperando que o outro vá me dar preencher o meu vazio. E as pessoas têm um casamento, 2, 3, hoje em dia é descartável. Você vê as pessoas casando, fazem festa. As pessoas amam mais a festa do que a relação. Então faz festa e aquela coisa toda maravilhosa e tudo, né? Instagram, redes sociais. Bom, daqui a 2 meses separou. Mas o que é isso, gente? O que as pessoas têm na cabeça, né? O que as pessoas pensam? É algo totalmente infantilizado, né? São expectativas infantis que levam as crianças a ter esse tipo de relação. Não estou julgando, criticando, estou observando. Basta a gente observar, né? E rede social hoje permite que a gente observe isso muito bem, né? Olha aqui, Ângela, ampliar a consciência dói, mas é libertador. Exatamente, se você quer ampliar a consciência, esteja ciente que, de alguma maneira, isso vai doer. Principalmente quando eu observar aquilo que eu fiz, que eu poderia ter feito diferente. Aqui a Ana perguntando, já respondi essa pergunta. Tá fazendo sentido isso tudo para você? Coloca aqui sim, faz sentido, quero aprender mais. Não, não faz sentido nenhum, tá tudo bem do jeito que eu tô, nos meus relacionamentos. Então coloca aqui, faz sentido para você? Sim ou não? Sim ou não? Tudo isso que vem sendo dito aqui, a base da visão sistêmica, né? Faz sentido? Você entende o que isso significa caminhar para uma relação mais saudável? Sim ou não? Tá? Aqui, Ângelo dizendo que sim, que faz sentido, o pessoal começando a colocar aqui. Eu vou trazer mais um pouquinho, isso mesmo, basta observar. Melissa, sim. Né? Eu vou colocar aqui mais um pequeno trechinho para a gente ir para uma meditação final. E olha, se você achou que esse conteúdo é interessante, quiser aprofundar isso, claro que numa live de 45, 50 minutos, o pessoal dizendo sim, super sentido, faz sentido. É uma sensação maravilhosa aceitar o outro como ele é, sim, faz muito sentido. Bom, se você quer aprofundar isso, na próxima terça-feira, que vai ser o dia 6 de dezembro, terça-noite, nós teremos nosso encontro sistêmico de casal. O tema será esse mesmo, mas aprofundando. Nós vamos aprofundar essa visão, vamos trazer discussões, outros trechos de livros, de obras, de pensamentos, para aprofundar. Numa live, a gente começa a trazer o tema no tempo que é possível e depois... Né? Isso é igual para uma relação homoafetiva? Sim, é igual para uma relação homoafetiva. Numa relação homoafetiva, né, existe também aquela pessoa que tem um componente, uma função um pouco mais yang e a outra um pouco mais yin, e também na relação homoafetiva isso vai se dar, precisa se dar de uma maneira saudável esse equilíbrio de troca, tá? Porque pode ter uma relação homoafetiva funcional ou disfuncional, em que um dos dois também espera que o outro seja a mamãe ou seja o papai, ou uma relação de casal de pessoas mais maduras, né? Então, lendo aqui um trecho, as 3 palavras mágicas, só para refletir, que garantem um relacionamento feliz tanto com o parceiro como com os próprios pais. Então, a gente, para ter uma relação de casal saudável, precisa estar bem com os pais. Olha só, lembra que eu falei o modelo que a gente traz dos pais? A gente vai levar para a relação de casal. E a gente precisa mudar isso, né? Evoluir desse nível, tá? Então são elas as palavras sim, por favor e obrigado. E vamos aqui para encerrar a nossa live, né? Deixando aqui já um agradecimento a vocês. Vamos fazer isso como uma meditação, tá? Como uma meditação. Então eu vou pedir para vocês se posicionarem em uma posição confortável, encostar as costas na cadeira, os pés descruzados no chão, os braços no colo, tá? E aí, lembrando a Luciana colocando aqui, daqui a pouquinho tem caixinha de perguntas sobre esse tema, relacionamentos afetivos. Se você teve alguma coisa que você queira ainda perguntar, vai lá no meu Instagram e faz uma pergunta no Stories, na caixinha de perguntas, eu vou responder. E terça-feira que vem vamos aprofundar isso no nosso encontro sistêmico, tá? Então, vamos lá para a meditação. Faça algumas respirações, inspire e expire. Para se interiorizar, se você se sentir confortável, pode fechar os olhos e comece a entrar em contato com as emoções, com as sensações, os sentimentos, que todas essas reflexões desencadearam em você.
Então vai respirando tranquilamente. Inspira e expira. E assim você entra em contato com as suas emoções. E mentalize e observe dentro de você um parceiro com quem você se relaciona. Se você não se relaciona atualmente com alguém, imagine uma relação anterior que você teve, que talvez não deu certo. Então olhe para esse parceiro, para essa parceira com que você tem ou com quem você teve uma relação íntima. Olhe nos olhos dele ou dela e diga, olhando nos olhos, sim, eu concordo com você assim como você é. Eu concordo com você do jeito que você é. Você é ou foi a pessoa certa para mim, do jeito que é. Eu te amo ou eu te amei exatamente do jeito que você é. Sim, essa é a primeira palavra mágica. E sinta o efeito disso quando você olha para o outro e diz para o outro sim. Sim, eu te aceito do jeito que é, na nossa relação, que existe ou que existiu. Em seguida vem a segunda palavra mágica. Você olha para ele ou para ela, ambos se olham e dizem um para o outro, por favor, por favor, por favor. O que muda na tua alma, no teu sentir, quando você olha para o outro e diz, por favor? Como isso soa, como isso suaviza ou não? Isso expande o seu coração, o seu amor, e deixe isso reverberar em você, esse por favor que você fala para o outro e que você recebe do outro também. E aí você pode, continuando a olhar nos olhos desse parceiro, dessa parceira, dizer para o outro obrigado, obrigado, obrigado. Como é que reverbera olhando para o seu parceiro, para a sua parceira? Você disse sim, depois você disse por favor, e depois você disse obrigado. E faça um gesto de reverência, de gratidão para esse parceiro, parceira, ou ex-parceiro, ex-parceira. E se vire agora para o outro lado e olhe para os seus pais. Olhe para os seus pais, quer você conheça, não conheça, tenha uma relação boa ou não, isso não importa. Olhe para os seus pais, olhando nos olhos deles, do seu pai, da sua mãe, e você vai inverter essa ordem de palavras. Primeiro você vai dizer para os seus pais, obrigado, obrigado mãe, obrigado pai. Eu agradeço. Obrigado. E sinta o efeito de dizer para os seus pais, obrigado. Da gratidão. Em seguida diga para os seus pais, por favor, olhando para os seus pais, nos olhos deles, diga para eles, por favor mãe, por favor pai. E em seguida, a última palavra mágica, sim, sim, eu concordo com vocês do jeito que vocês são. Sim, vocês são os pais certos para mim. Independente do que aconteceu, de como foi essa relação. E perceba como isso reverbera, como isso parece dentro de você. E fique algum tempo com isso, com essa meditação, para o seu relacionamento afetivo e com os pais. E perceba o efeito e a importância disso. Primeiro no casal, você diz sim, te aceito como é, por favor e obrigado. E para os pais, você inverte a ordem. Primeiro, você agradece para os pais, já que eles deram a vida, passaram a vida através deles para você. Então, primeiro você diz obrigado, depois você diz por favor, e por último você diz para os pais, sim, eu aceito vocês como são. Não quero pôr nem tirar nada, vocês são os pais certos para mim. Se faltou algo, agora eu adulto, eu faço. O que eu recebi foi o suficiente. E também no gesto, agradeço os pais por tudo. E fique com isso. Perceba se essa meditação faz sentido para você. Se você quiser rever depois, ela vai ficar
Sempre as lives ficam gravadas aqui no Instagram um tempo, depois elas sobem para o meu canal do YouTube. Várias lives estão lá, lives antigas, vários vídeos, se você quiser ampliar o conteúdo, né, ver mais coisas. Eu tenho textos também no Somos Todos Um, enfim, muito material aí que a gente está sempre procurando divulgar na visão sistêmica dos relacionamentos. Se essa live fez sentido para você, se pode trazer novos insights, novas visões, novas reflexões, compartilhe depois com aquelas pessoas que você ama, né? E a gente vai ficando por aqui com muita gratidão. Lembra que hoje tem caixinha de perguntas. Quer perguntar algo mais sobre relacionamentos afetivos? Vai lá no meu Stories, na caixinha de perguntas, e deixa as perguntas que eu vou responder. Tá vendo aqui, a Sai está dizendo aqui, que leveza, gratidão, muito obrigada. Tem o blog, a Luciana dizendo aqui que tem o blog no meu site, robertodevski.com.br. Se você entrar lá, você pode inclusive baixar um áudio, um e-book de meditação, enfim, buscando sempre ampliar a visão através da consciência sistêmica, né, da sabedoria sistêmica, para que todos nós possamos ter mais saúde, mais qualidade de vida, relacionamentos afetivos mais amorosos, com amor em ordem, tá? Esse é o objetivo. Compartilhe, participe dos conteúdos. Eu agradeço pela sua presença. Um beijo no coração e um abraço forte para cada um de vocês. Um excelente dia e uma ótima semana. Tchau!